Olá, alunos, tudo bem? Professor José Luiz falando. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de TCC para os alunos do curso de farmácia. O recado é específico para os alunos que vão defender o TCC agora na metade do ano, em junho. Então, lembrem-se de conversar aí com seus respectivos orientadores. Principalmente durante o desenvolvimento do TCC. Isso é muito importante, essa relação aí aluno-orientador. Só lembrando que para os alunos que estão aí no último semestre, o TCC deve ser entregue na secretaria agora no mês de maio. E não houve até agora nenhuma alteração em relação àquelas datas que eu passei para vocês no começo do semestre, tá? A única possível alteração diz respeito aí ao isolamento social. Então, caso esse isolamento social continue, a defesa, ao invés de ser da forma presencial, ela vai se dar da forma online, vai ocorrer à distância, certos? Então, qualquer dúvidas, converse aí com seus respectivos orientadores. Permaneceu dúvidas? Converse com com a coordenadora do curso. Eventuais dúvidas em relação à formatação do TCC, aí vocês podem me procurar. Podem mandar e-mail para mim, WhatsApp, que eu procuro aí responder, socorrê-los da melhor forma possível. Certos? O que mais? Só lembrando aí que o TCC ele deve ser feito em um modelo de artigo e deve seguir aí o padrão institucional, ou seja, aí o padrão do WEA, tá? E esse artigo, nesse padrão aí do WEA, ele deve ter aí no máximo 10 páginas. E ele vai ser estruturado da seguinte forma: o tema, abaixo do tema, o nome do aluno e orientador, deve ter aí o resumo e um resumo na língua inglesa. Deve ter a introdução, que nós falamos em videoaulas passadas. Deve ter aí o desenvolvimento, que são os tópicos que vocês irão abordar aí nos seus respectivos TCCs, tá? Depois do item desenvolvimento, você deve fazer aí as considerações finais, que eu vou abordar daqui a pouco, e vocês devem fazer aí as referências bibliográficas, certo? Então, essa é a estrutura do TCC nesse formato de artigo do WEA. Eu mandei para vocês, nos seus e-mails, modelos do formato do artigo aí do WEA. Então, procurem ver esses modelos e segui-los. Então, só para a gente recapitular, nós já falamos aí da introdução. A introdução deve ter aí entre 1 a 2 páginas, é o suficiente, tá? Como que eu monto a introdução? Eu já comentei para vocês, já dei algumas dicas. Então, a introdução, você pode colocar aí alguns parágrafos referentes, por exemplo, à definição do seu tema, né? O que é, por exemplo, você está falando sobre diabetes. O que é o diabetes? Está falando sobre o coronavírus. O que é coronavírus? Está falando sobre hipertensão. O que é hipertensão? Tá? Tá falando de um procedimento. O que é esse procedimento? Tá? Então você pode bolar aí um parágrafo nesse sentido de definição aí da sua temática. Você pode colocar aí um parágrafo ou dois sobre dados específicos do seu tema, como se for uma doença, por exemplo, coloca aí da incidência dessa doença na população, mortalidade, certo? Você deve colocar um parágrafo sobre a problemática do seu tema. Né? O que é a problemática? É uma questão específica que você vai investigar
dentro do tema que você escolheu. Por exemplo, se você está falando sobre o diabetes, o que você quer falar em relação aí ao diabetes? Bom, você pode falar aí sobre complicações microvasculares, complicações macrovasculares, atenção farmacêutica, certo? Então, dentro do tema que você escolheu, você vai ter que levantar aí uma questão específica para abordar. Dentro também da introdução, coloque um parágrafo aí sobre o papel do farmacêutico frente a essa temática que você escolheu. E no final da introdução, se deve fazer um parágrafo contendo metodologia, objetivos e justificativa. Tá? E termina a sua introdução com um parágrafo relacionado aí com a importância do seu tema. Certo? Nesse modelo que eu passei para vocês, tem tudo isso. Então, tentem seguir e adaptar aí ao tema de vocês. Certo? Muito bem, gente. Então, a introdução nós já falamos. O item número 2 é o desenvolvimento do TCC, ou seja, os tópicos que vocês irão abordar aí dentro da sua temática. Que tópicos vocês devem escolher? Esses tópicos, quem vai definir vai ser você, juntamente com o seu orientador. Tá? Por isso que é importante essa troca de ideias entre o aluno e o orientador. O orientador, ele pode sugerir aí alguns tópicos para você desenvolver aí referente ao tema do seu TCC. Certo? Então, essa parte aí do desenvolvimento vai se dar aí de uma relação mais íntima entre o aluno e o orientador. Só lembrando, né, que tanto na introdução quanto nos tópicos é necessário, ao final de cada parágrafo, que vocês coloquem a fonte, tá? A referência, que nós já falamos também na videoaula passada. E o item número 3 são as considerações finais, né? A penúltima parte aí do TCC. Uma página é o suficiente aí para as considerações finais, né? E o que é as considerações finais? É o resultado da sua pesquisa, tá? Uma curiosidade é que nas considerações finais não há necessidade de você colocar aí fontes, referências, tá? Você pode fazer aí as considerações finais com as suas próprias palavras. E o conteúdo das considerações finais, você pode, por exemplo, responder aí os seus objetivos, o seu problema proposto dentro do seu tema, tá? E você também pode aí fazer um parágrafo mostrando aí a contribuição aí da sua pesquisa dentro da sua área, tá? Então, nos modelos que eu passei para vocês, tem lá também exemplos, né, de considerações finais, certo? Muito bem, gente. E a última parte aí do TCC, o último item da estrutura, diz respeito às referências bibliográficas. A referência bibliográfica é uma forma de organizar a lista de autores que você utilizou aí na confecção do seu trabalho, na confecção do seu TCC. E a referência bibliográfica ela deve ser colocada em ordem alfabética. Então, coloquei aqui alguns exemplos, né? Exemplos não, né? A referência bibliográfica, ela tem uma estrutura a ser seguida. Então, você tem que colocar o sobrenome dos autores, o título em negrito, o nome da revista, juntamente aí com volume e número de páginas, e, por último, o ano da publicação da obra. Então, por exemplo,
né? Então você fez lá vários parágrafos no seu TCC, sempre, né? Ou no começo ou no final de cada parágrafo, esse parágrafo deve ter aí uma referência. Então, por exemplo, coloquei aqui duas referências, né? O Raymond et al., né? Só lembrando que o et al. Significa e colaboradores, né? Você usa o et al. Quando o seu trabalho aí tem mais de 3 autores. Então, você, por exemplo, usou o Raymond, 2014, e você utilizou aqui, em um dos seus parágrafos, Morgan e Santos, 2011. Isso é citação. E aí você tem que colocar essas citações lá, lá na referência bibliográfica, tá? Em ordem alfabética. Então aqui você tem o exemplo, né? O sobrenome dos autores, o Morgan e o Santos, né? O título está em negrito. Você tem que colocar também aí o nome da revista, né? O nome da revista e o ano, tá? E no outro exemplo, o Raymond. Então são vários autores, tem um, dois, três, tem 5 autores. Você coloca o sobrenome de todos os autores, coloca o título em negrito, o nome da revista, juntamente com o volume, número de páginas, e o ano da obra, tá? Também no modelo que eu mandei para vocês, tem lá o modo, né, de fazer as referências bibliográficas. Tá? Então é só você seguir os modelos que você vai conseguir desenvolver, fazer o seu TCC, certo? E uma coisa que eu sempre falo é que você sempre converse aí com o seu orientador, certo, gente? Então, eventuais dúvidas, procure o seu orientador. E se tiver dúvida em relação à formatação, pode me procurar, certo? Próxima videoaula a gente vai falar aí sobre a apresentação do TCC. Até mais.